No dia em que meu pai partiu, alguém nasceu. Na hora em que tudo aconteceu, a padaria serviu pães, o hospital fez mães, alguém me disse adeus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar sobre uma coisa que eu sempre quis falar aqui no canal. Além de comentar sobre algumas das críticas que o João tem recebido nesse álbum recente, Memórias Póstumas, e fazer uma análise de algumas das letras, eu queria comentar sobre algumas coisas que eu vejo não só no trabalho do João, como em quase todos os compositores pop brasileiros e até internacionais. Eu quero analisar mais precisamente a letra de duas músicas, Catedral e Literatura. Eu acabo compartilhando da mesma opinião de muitos de vocês sobre o João. Mas o que eu vejo no trabalho dele é o que eu vejo em quase todos os compositores. E aqui eu vou enumerar algumas das coisas que eu observo. A primeira coisa é, na tentativa de representar uma emoção muito aflorada, eles acabam fazendo textos extremamente piegas. O piegas é quando eu tento demonstrar muita emoção em um texto que muitas vezes nem tem muita história pra ter essa emoção. Sabe aquelas músicas que falam tipo, eu vou morrer se você me deixar, você é tudo pra mim, eu não sou nada sem você. E a gente vê que o texto é completamente forçado. Eu falar de um término de relacionamento de uma pessoa que eu conheci há 3 dias, sendo um adulto formado, como se eu retratasse o fim de um casamento de 20 anos. E por isso que muitas vezes o texto desses compositores soa infantil, soa como algo que um adolescente escreveria, porque somente um adolescente sente tanta coisa à flor da pele. Outro problema são os textos pretensiosos. É eu compor prevendo que a pessoa que está lendo essa letra, ouvindo essa música, vai ficar muito gag com tudo que eu falo. Eu vou colocar bem aqui, ó. E quando você se foi, uma parte de mim foi também. Nossa, eles vão ficar muito gags com isso. Já prevejo gente postando isso nos stories, fazendo edit. Terceiro problema, a falta de referência dos próprios fãs, que ficam chocados, boquiabertos com qualquer porcaria. Qualquer citação, qualquer referência já é um alarde. Ou a emocionalidade, né? Eu falar de um tema que já é pesado ou sentimental, por exemplo, falar de um câncer. E uma pessoa que teve uma experiência disso, ela chora e se emociona não porque a letra consegue traduzir bem, mas porque ela projeta as experiências dela naquela música horrível e se emociona, tanto que eu vejo tanta gente justificando esse álbum usando as próprias histórias pessoais de o meu pai morreu e quando eu tive luto eu lidei dessa forma também. Então a discussão nunca é técnica, é sempre uma discussão emocional. Eu tentando defender uma obra pela minha emoção, pelo que eu senti com ela. E esse é o principal problema do João, de vários outros artistas pop e seus fãs. Achar que metáfora é sinônimo de profundidade. Eu acho isso até um pouco de resquício de saudosismo, e na verdade é bastante saudosismo, para eu tentar me provar enquanto um artista de qualidade, um artista de valor, eu tenho que fazer uma música hoje, no presente momento da história, usando moldes clássicos, usando moldes da norma culta. Então eu não posso só chegar e falar, meu pai faleceu e eu tô muito triste com isso. Eu tenho que falar, no dia em que meu pai partiu, alguém nasceu, na hora em que tudo aconteceu, a padaria serviu pães, o hospital fez... Aproveitando o gancho, vamos lá analisar esse trecho? O dia em que meu pai partiu, alguém nasceu. Na hora que tudo aconteceu, a padaria serviu pães, o hospital fez mães, alguém me disse adeus. Falando do ponto lá sobre a coisa pretensiosa, os meus versos preferidos dessa música são os versos menos metafóricos. Como minha liberdade é justamente poder ir e ficar, se os homens ruins e os bons são no fundo os mesmos homens. De resto, existe uma falta de coesão, ao meu ver, porque é um texto que tenta ser muito culto ao mesmo tempo que parece meio verso livre, ou seja, o verso livre quebra com essa ideia de ter que escrever tudo com norma culta. É um texto que parece que não se decide se ele quer ser culto
e se ele quer ser mais literal e mais similar à fala. Muita rima AB, muita rima perfeita e muita rima pobre. Eu ouvi as músicas desse álbum e ouvi um verso que termina em AR ou ER e saber que o próximo também vai rimar com AR e ER. É muito previsível. A rima perfeita ou a rima pobre em si não são um problema. Há muitas formas de fazer com que soe conceitual e intencional. Pães e mães é uma rima perfeita. Temos correspondência total de consoantes e vogais a partir da sílaba tônica. Uma técnica legal para se utilizar da rima perfeita sem que ela pareça ridícula e clichê é achar palavras que não sejam tão correspondentes assim, como pães e mães, que só muda a primeira consoante. Isso é Castro Alves em Canção do Africano. Lá na úmida senzala, sentada na estreita sala. Senzala, sala. Isso aqui é uma rima perfeita. Junto o traseiro no chão, entoa o escravo o seu canto. E ao cantar, correm-lhe em pranto. Canto, pranto. Aqui tem uma sucessão de rimas perfeitas. Mas tanto sala como senzala e canto como pranto não são tão correspondentes como pães e mães. Não me parece que esse verso é algo feito de forma intencional. Eu entendo que ele quer representar a transitoriedade da vida, né? Como tudo acontece, seu pai faleceu, mas o mundo continua. Mas a forma que ele fez não me parece bem feita. Não parece algo técnico, como por exemplo, vou usar esse poema do Fernando Pessoa, tá? Olha para esse texto e vê quanta coisa se repete. Você vê aqui na cara que tem muita repetição. E repetição de coisas no mesmo, na mesma classe gramatical. Quanto mais eu sinta, como várias pessoas. Quanto mais personalidades eu tiver, quanto mais intensamente, estridentemente. E aí se segue um monte de coisa com esse mente no final, no meio. Quanto mais simultaneamente, quanto mais unificadamente, dispersadamente, esse poema inteiro vai ficar repetindo coisas muito similares. E não vai parecer errado, não vai soar ridículo, porque nesse caso aqui, não só é intencional de fato, como adiciona ritmo. Não é uma repetição banal de um texto que eu não corrigi ou que eu não tive a habilidade de construir. É essa sensação que eu quero passar. Se você vai rimar coisa muito similar, usar rima perfeita, fazer rima pobre, usa mesmo, sem medo. Não há aqui outra acolá jogada, a não ser que isso também seja uma coisa técnica para causar algum efeito. Não me parece que foi o caso aqui. Eu fiz uma coisinha aqui, tá? Essa é a Jack's version. Pessoas vão embora sem dizer adeus. No dia em que meu pai partiu, alguém nasceu. A margarida floresceu, a árvore cresceu, a lágrima escorreu. Humildemente falando, não tô aqui para me mostrar não. Só queria exemplificar como refazer esse verso passando o que ele quis passar. E você vê que tudo termina com esse seu. C-E-U. Floresceu, cresceu, escorreu. Então quer repetir? Repete mesmo, entendeu? Vamos falar de literatura, onde ele vai repetir a palavra aqui algumas vezes em lugares muito próximos. E mais uma vez, não parece que é algo técnico, que é uma decisão técnica e não cria efeito nenhum, só parece vício. E eu fico muito triste de ter que criticar a literatura, porque eu acho essa música linda. Primeira vez que eu ouvi, nossa gente, eu quase choro. E tem alguns excessos de referências a coisas literárias, né? Escrevo, reescrevo, se eu pudesse mudar tudo com tinta, verso, eu prefiro a literatura. Então fica muito repetitivo, fica prolixo. Outra coisa que eu também queria comentar é sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que supostamente é o que inspirou o álbum. Na entrevista com o Hugo Gloss, mais ou menos pelo minuto 8,5, 9, o Hugo faz uma pergunta bem direta. João, qual que é a relação desse álbum Memórias Póstumas com a obra de Machado de Assis? Ele faz uma pergunta bem direta. E a resposta do João é completamente indireta. Ele fala, mas eu comecei a escrever esses personagens, aí começou, e aí eu vi que se relacionava com a obra, com a literatura, e a literatura e a obra. Como pode o nome do seu álbum ser referente a uma obra e você não conseguir responder de forma direta? O que te levou a fazer essa relação?
O que que tem nesse livro? Qual capítulo, qual fala, qual personagem, qual abordagem que faz com que você associe essa obra com a sua? Eu até hoje estou me perguntando, porque parece que a visão que o álbum traz é que ele é um álbum sobre luto, sobre coisas mais intimistas. Gente, que tem nada a ver com isso aqui. Apesar do título meio que dá a entender que ele fala sobre as memórias que um homem quer deixar no mundo, na verdade ele é meio que o oposto a isso. É um homem que tinha como ter a melhor vida do mundo e ele não tem nada, não constrói nada. O que isso tem a ver com a história de vida do João? Então, assim, eu preciso que vocês entendam que esse é um problema que não é específico do João. Toda vez que um artista precisa ser levado a sério, eles sempre vão pela referência. Tem que fazer referência a uma obra clássica. Tem que samplear música de MPB, fazer coverzinho de música de bossa nova. O saudosismo, fazendo referência a coisas que já são aceitas e aclamadas, essas pessoas vão ser vistas como grandes intelectuais e pessoas muito entendidas de arte. E essa pessoa vai sim ser muito bem sucedida usando essa técnica, porque os fãs acham que referência por referência já basta. Até a crítica especializada também vê isso como um altruísmo. Nossa, como esse artista tá evoluindo. E essa pessoa consegue convencer de que ela é uma grande artista só porque ela sampleou a obra de outro grande artista, que essa pessoa nunca vai ter 10% da personalidade, instrução e habilidade técnica. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Dê like nesse vídeo que é muito importante. E se inscreva no canal para mais vídeos como esse.